pessoal, bem-vindos à continuação desta série de tutoriais em After Effects. Aqui fala Bruno A1 para VFX Produções. Estamos trabalhando com a vinheta mecânica. Antes de voltar à vaca fria, eu gostaria de fazer uma atualização nas novidades aqui. Não sei se você se lembra, no primeiro tutorial eu havia comentado que estamos já em vias de produção aí para o próximo DVD, que vai ser em After Effects, e eu ainda não tinha um título para o DVD, e agora nós já temos. Vai se chamar Explorando Particular. Este DVD focará unicamente em geração de efeitos com Red Giant Particular 2.0. Muita coisa interessante, vocês não perdem por esperar. Assim que eu tiver já alguma prévia, eu vou publicar para vocês. Então, retornando aqui a nossa vaca fria, a gente está trabalhando aqui nesse mecanismo de engrenagens aqui. Vamos seguir adiante criando mais algumas. Eu vou simplesmente duplicar, eu vou fechar as outras aqui, a de baixo com o atalho Ctrl D e mover lá para cima. Vou pressionar S para abrir a escala e vou diminuir aqui para 10%. Você repara que ela não tem Drop Shadow aplicado porque ela está embaixo, né? Contra o preto não tem sentido aplicar Drop Shadow. Então a gente seleciona uma das outras duas aqui, vai no painel de controle de efeitos, seleciona o Drop Shadow e dá Ctrl C, seleciona novamente a engrenagem 03 de cima e dá Ctrl V, aplicando aqui então o Drop Shadow. Eu vou mover essa engrenagem para essa posição de cá e eu vou pressionar U para abrir os keyframes. Vou selecionar os dois keyframes e clicando com o botão direito do mouse em cima de um deles, eu vou em Keyframe Assistant, Time Reverse Keyframes, para fazer a inversão da rotação. Nesse ponto eu posso duplicar novamente esse layer, vou mover um pouco abaixo. Eu ainda não tenho aqui como fazer a posição final dele, porque eu vou colocar mais uma engrenagem aqui, que vai fazer aqui, vamos dizer assim, o encaixe desse mecanismozinho. Então vou retornar aqui no painel de projetos e vou pegar aqui a engrenagem 01, que a gente não usou ainda, vou trazer para a composição, vou aproveitar que o Drop Shadow está na minha memória e vou dar Ctrl V, já aplicando nele, e pressionando S, eu vou descer a escala até 13%, aqui está ok, e vou encaixar aqui mais ou menos os dentes dessa engrenagemzinha aqui, e vou fazer o mesmo aqui. Essa aqui a gente faz então a rotação dela, vou pressionar R, coloco a agulha no começo, marco um keyframe, levo para o final e dou uma revolução de 360 graus. Isto nos dá então todo esse mecanismo aí. Podemos então mover adiante para o próximo elemento. Agora nós vamos criar aquela janela circular onde os vídeos aparecerão. Então vamos pegar aqui este gráfico Aro Metal PNG e vou arrastá-lo até o botão New Comp, criando uma nova composição. Em seguida eu vou travá-lo, eu vou trabalhar na animação das fatias de metal, ok? Então eu vou fazer isso, eu vou pegar o gráfico fatia de metal, vou trazê-lo, tá? Ele já fica centralizado e tudo. Aqui no caso, eu vou ligar a área de segurança, que é o Title Action Safe, para me dar uma referência de centro exato da composição. E com o layer ainda selecionado, eu pressiono Shift e a tecla da seta para cima e vou movendo até que eu coloque aqui a ponta de baixo dessa fatia exatamente, ok? Nessa posição.
Agora eu vou pegar o ponto de ancoragem desse objeto, que é isso que está aqui, e vou pegar a ferramenta Pen Behind, e vou pressionar Shift para manter aqui. Deixa eu ver se eu perdi aqui. Pressionando Shift, eu mantenho ela na vertical e trago exatamente. Se eu quiser, dou até mais um aqui. Trago ela exatamente para a cruz aqui, certo? Então agora a gente sabe que a fatia vai girar sobre esse ponto. Então eu vou começar aqui duplicando a fatia. Vou dar Ctrl D e na cópia eu vou pegar a ferramenta de rotação. Vou girar e vou pressionar Shift para me dar os incrementos aqui de 45 em 45 graus, me dando essa posição aqui. Certo? Agora eu vou duplicar mais uma vez e vou girar pressionando Shift até eu chegar nessa posição. Duplico mais uma vez e vou girar pressionando Shift até chegar no outro sentido, me dando então essa cruz maltina aqui, ok? Então, com esse layout aí, eu vou selecionar a de baixo, que na verdade é essa de cima aqui, e vou afastar todas elas um pouquinho do centro. Então, para isso, eu vou pressionar a minha tecla Shift e vou dar um toque apenas na tecla da seta para cima. Selecionando a segunda delas aqui, que é a de baixo, eu vou pressionar Shift e dar um toque na tecla da seta para baixo. Selecionando a terceira, que é a da esquerda, eu vou pressionar Shift e dar um toque na tecla da seta para a esquerda. E selecionando o quarto layer, que é o da direita, eu vou pressionar Shift e dar um toque na tecla da seta para a direita. Então, o que isso fez foi dar uma afastada de cada uma delas aqui do centro, tá certo? O que a gente tem que fazer agora é retornar com os pontos de ancoragem. Então eu vou pegar agora, vou aproveitar que eu já estou com essa aqui selecionada, vou pegar a ferramenta Pen Behind, vou clicar no ponto de ancoragem dela aqui, certo? Trazer para o meio. Continuando aqui, eu vou para o próximo layer, vou clicar no seu ponto de ancoragem e pressionando Shift eu levo aqui, centralizo certinho, passo para o próximo layer, de baixo. Espero que esteja dando para ver aí na janela do YouTube. E o de cima, no caso o primeiro layer. Então vou pegar aqui, o que eu estou fazendo é colocando o ponto de ancoragem exatamente no centro da tela, certo? Neste ponto eu vou selecionar todos os 4 layers das fatias e vou dar Ctrl D duplicando-os. Agora pegamos a ferramenta de rotação, clicamos e arrastando, segurando Shift para dar o ângulo de 45 graus. O fato da gente ter feito o afastamento aqui do centro agora permite, tá certo, um distanciamento correto entre todas as fatias. Sem perder mais tempo, vamos agora mover adiante e fazer a animação de cada uma delas, tá certo? Então eu vou fazer aqui, eu vou colocar a agulha aqui no ponto 0, já está. Vou selecionar todas as fatias e vou pressionar P para abrir o parâmetro posição e vou marcar um keyframe em uma delas, marcando keyframe para todas. Agora eu vou levar minha agulha para 15 segundos aqui no timeline, desculpa, 15 frames, né? Antes de um segundo, ou seja, meio segundo, e vou botar todas elas para fora. Aqui nós vamos utilizar esse parafuso como parâmetro, tá certo? Porque o Shift ajuda nas fatias horizontais e verticais, mas a gente não tem o Shift para fazer esse movimento diagonal aqui, vamos dizer assim. Então eu vou começar, está aqui de baixo, vou pegar a fatia de cima. Aqui no caso eu posso
empurrá-la para cima, repare que minha agulha está em 15 frames, tá certo? E pressionando Shift aqui para manter a verticalidade, eu levo até que o ponto de ancoragem toque nessa ponta do parafuso. Próximo layer é o de cá. Eu não tenho como usar o Shift, mas eu levo a fatia até que o ponto de ancoragem se posicione no parafuso. Para o próximo layer é o de cá. Espera aí que eu vou... Qual que é esse? Ah, é o de baixo. Para o de baixo é fácil. Nós vamos puxá-la aqui, segurando o Shift. Para este aqui, eu uso o parafuso como referência. Para este eu pressiono Shift se quiser. Para este aqui agora a gente traz, tem que tomar cuidado aqui para selecionar o layer certo. Então, utilizando o parafuso como referência. Para este agora aqui a gente usa o Shift. E finalmente, para esse aqui, nós usamos o parafuso como referência. Então, até agora, nesse ponto eu posso já desligar aqui o meu Title Action Safe, certo? E a gente tem então esse movimento de abertura, correto? Nesse ponto nós vamos fazer agora uma desincronização, fazendo com que cada um das fatias abra de uma vez, certo? Então eu vou abrir aqui a primeira. Já fica no ponto onde está. A segunda, que é essa aqui, eu coloco aqui em 15 frames e arredo os 2 keyframes para essa posição aqui. A próxima delas não é essa de baixo, é essa daqui. Eu puxo até esse ponto aqui, levo para o último keyframe. A próxima, essa de cá. A próxima é essa aqui. A próxima. Então eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou fazendo aqui, né? Se eu retornar aqui até esse ponto, você vê que eu estou fazendo elas abrirem em ordem uma por uma, certo? Deixando a agulha aqui. É hora dessa de cá. Pegamos os seus keyframes, levamos para cá. A próxima e última, essa aqui. Então a gente já tem aí a animação progressiva de abertura de todas as fatias uma a uma. Resta apenas agora fazer o mascaramento. Mas para tal, a gente precisa de ter todas elas em um layer unitário. Eu vou fechá-las aqui. Vou selecionar todos os layers e vou pré-compor. Eu vou aqui em Layer, Pré-compose, e vou chamar de fatias, certificando de que Move All Attributes into the New Composition esteja marcado e dou OK. Então agora nós temos um objeto unitário, tá certo? Eu posso então, aqui dá para trabalhar. Com ele selecionado, muito importante, clico nele aqui para destacar. Eu vou na ferramenta Elipse e vou fazer uma máscara arredondada que fique dentro da área do aro, tá certo? Desta forma, o que eu tenho aqui? Uma comporta que vai se abrindo fatia a fatia.
Então você vê como que a gente vai trabalhando proceduralmente para atingir um objetivo, tá certo? Nosso tempo já está aí mais do que no osso, mas acho que a gente fez um bom progresso hoje e continuamos aí daqui a uns 3 dias. Eu deixo um abraço para todos. Aqui falou Bruno A1 para a VFX.